Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Professor Murilo aqui falando. E estou preparando esse material, né, fazendo essa gravação para fazer aí a leitura com vocês e alguns comentários a respeito desse material de apoio que eu estou enviando para vocês. Essa semana vocês vão receber a segunda e a terceira parte desse material de apoio que eu tenho enviado para ajudá-los na realização da tarefa aí 3 do diário de aprendizagem do quarto bimestre da disciplina de História, né? Que é uma atividade sobre a independência nas Américas. Então, na primeira parte do material que eu enviei para vocês fazerem a atividade 3 sobre as independências, nós falamos um pouquinho o que foi a colonização, né? O chamado antigo sistema colonial. Como se estruturou o antigo sistema colonial, a sua relação com o antigo regime. Hoje, nessa segunda parte do material, nós vamos ver então como que se deu as independências na região da América que foi colonizada pela Espanha, a chamada América Espanhola, ou chamada aí também de América Hispânica, né? Como que se deu aí a independência dessas regiões colonizadas pela Espanha aqui na América e a formação de novos países, né? Que hoje são aí os países vizinhos do Brasil, né? Argentina, Uruguai, Bolívia, Equador, enfim, todos os nossos países vizinhos. E na parte 3 e última parte desse material, nós vamos ver como se deu a independência do Brasil, né? Do nosso país, que era uma colônia de Portugal. Tudo bem? Então vamos fazer alguma leitura aqui juntos. Na primeira parte do material enviado para realizarmos a atividade 3 do Diário de Aprendizagem, Independência nas Américas, vimos como se organizou o chamado antigo sistema colonial nas Américas, ao longo dos séculos XVI até o XIX. Vimos que a colonização dos territórios americanos pelas potências europeias fazia parte da política econômica mercantilista do antigo regime e tinha por objetivo promover a acumulação de capitais nos territórios dos Estados nacionais europeus. Vimos também a elaboração das ideias iluministas ao longo do século XVIII, que pregavam a destruição do antigo regime e defendiam valores de liberdade política, liberdade econômica, liberdade de expressão, e chegaram até as colônias europeias nas Américas e motivaram as elites coloniais a romper com as suas respectivas metrópoles através dos processos de independência ocorridos no século XIX. Então aqui um apanhado geral do que nós tínhamos visto já, né? Ou seja, a formação da colonização aqui no continente americano, né? Da região do continente americano pelas potências europeias, né? Então Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Holanda vão colonizar regiões aqui na América. O que significa colonizar, né? Elas vão se apossar dos territórios, de determinados territórios aqui nas Américas, né? Desconsiderando a população nativa que já estava aqui, né? A população originária, ou seja, os povos indígenas, muitas vezes tentando submeter os povos indígenas à escravização, também submetendo os povos originários, aí os povos indígenas, a processos de violência, né? As mulheres sofrendo aí o estupro e até o genocídio dos povos indígenas, tudo isso para impor o domínio do território, né? E a exploração econômica desse território com o objetivo de enriquecer os países europeus, os países colonizadores, né, que estavam colonizando aqui, as chamadas metrópoles, né? E com as ideias, o desenvolvimento das ideias iluministas, né, que foram criadas ali na Europa para combater o antigo regime, essas ideias não ficaram restritas à Europa, elas se espalharam, né? Elas chegaram até as colônias. E as pessoas que estavam aqui nas colônias, sobretudo as elites coloniais, né? Essas elites vão falar, não, se as novas ideias são ideias liberais, são ideias que pregam a liberdade política, a liberdade econômica, eu também quero a minha liberdade econômica. Eu também quero a minha liberdade política. E em grande parte vai ser essa motivação que vai aí gerar os processos de independência, ou seja, de separação da colônia da metrópole, né? E a criação, como consequência disso, dessa separação, né?
a criação de novos países, da independência dos países aqui no nosso continente, americano. Então vamos conhecer um pouquinho como que se deu a colonização na América Espanhola e na América Portuguesa, que é a chamada colonização ibérica, né, pessoal? Porque vocês sabem que a região geográfica ali na Europa, né, onde estão localizados os países Espanha e Portugal, ela é uma península chamada de Península Ibérica, tá? Então, quando a gente fala dos países ibéricos, nós estamos falando de Portugal e Espanha. Entre os séculos 18 e 19, o absolutismo e as práticas mercantilistas desmoronaram em quase toda a Europa Ocidental. Era o prenúncio de um novo tempo, caracterizado pela produção industrial, pelo livre comércio e pela igualdade de direitos. Aqui, né, então, o século 18 e 19, que vai ser o triunfo, então, da ideologia do liberalismo, né, da ideologia do iluminismo, que pregava, como nós já temos visto bastante, esses ideais de liberdade de expressão, liberdade política, liberdade econômica, né? Esse ideário do iluminismo que procurava destruir o antigo regime, ou seja, destruir o absolutismo e o mercantilismo. Tudo isso, né, vocês se lembram, essas ideias estão muito conectadas à ascensão da burguesia, né, aquela classe de comerciantes que foi se enriquecendo, né, mas tinha o poder econômico, mas não tinha o poder político, né, e também não tinha liberdade econômica, porque estava submetida ao absolutismo. Então, essas ideias iluministas que estão ligadas então à ascensão da burguesia, que estava lá no terceiro estado, né, junto com os camponeses, lá na base da pirâmide, a ascensão da burguesia como uma classe dominante. Esses ares de renovação não tardariam a se espalhar por todo o mundo. Na América, começaram a soprar em 1776, quando os colonos ingleses da América do Norte colocaram fim ao domínio colonial. Com isso, abriram um caminho que seria rapidamente trilhado por colonos de outras partes do continente. Os primeiros a tomar esse rumo foram os habitantes da colônia francesa de São Domingos, na América Central. Nessa região, cuja maioria da população era formada por pessoas de origem africana, teve início um dos movimentos de independência mais radicais de toda a Europa, que resultaria na formação do Haiti. Então vai ser no Haiti, galera, que esse processo de independência, né, esse processo de separação da colônia da metrópole, vai acontecer de uma maneira mais radical. Por quê? Porque no Haiti, que era a antiga colônia de São Domingos, né, que era uma colônia francesa, ou seja, era a França que explorava esse território, no Haiti, a maioria da população era formada pelas pessoas escravizadas, né? E vão ser essas pessoas, né, as pessoas escravizadas, que vão fazer a independência, que vão entrar em guerra, que vão promover a independência. E isso causou um choque para os franceses, para os demais europeus, e um choque também, galera, para as elites coloniais das outras colônias. Por quê? Porque quem faz a independência no Haiti vão ser os próprios escravizados. E esse era o pior cenário para as elites coloniais e também para os europeus. Quer dizer, os escravizados tomarem o poder, né? Porque a gente vai ver aqui que, embora aconteçam as independências, né? Aconteça essa liberdade política, essa liberdade econômica com as independências, ou seja, com o rompimento das colônias com as metrópoles, a gente vai ver que essa independência ela é feita pelas elites coloniais, ou seja, preservando interesses. A escravidão vai continuar, né? Ou seja, essas elites coloniais que fazem a independência, elas vão querer essas ideias de liberdade política e liberdade econômica, mas vão querer para elas, não vão querer para toda a população, né? São elites coloniais que vão fazer a independência dos países aqui na América, né? O Brasil, os demais países aqui, mas vão continuar com a instituição da escravidão. Vão continuar com os regimes escravocratas, ou seja, vão continuar com a exploração racista de pessoas. E
no Haiti, que era a colônia de São Domingos, a colônia francesa, esse processo de independência ele é radicalizado, porque eles rompem com a própria escravidão junto com a independência. Então o Haiti vai ser um exemplo assim da separação mais radical que possa existir, e isso vai trazer um amedrontamento para os europeus e para as elites coloniais, que vão querer a independência, mas não vão querer que o processo de independência vá tão longe a ponto de abolir a escravidão, porque as elites coloniais eram escravocratas. Os colonos espanhóis, por sua vez, começariam a conquistar a sua independência no início do século XIX. O vasto território controlado pelos espanhóis se fragmentaria então em vários países. A parte controlada pelos portugueses ficaria livre do domínio colonial apenas em 1822. Observe nos mapas como se organizou a colonização dos territórios americanos pela Espanha. Então, pessoal, o Haiti era uma colônia francesa. E como que estava organizada, então, as colônias controladas pela Espanha, né? As colônias hispânicas, a América Espanhola, né? A América Espanhola, essa região da América que era colonizada pela Espanha, ela vai começar a se tornar independente logo no começo do século XIX. Já o Brasil vai se tornar independente de Portugal em 1822. Mas um fato curioso é que a região aqui na América, que era colonizada pela Espanha, né? Vocês vão ver aqui no mapa, toda essa parte colorida aqui, ó, era chamada América Espanhola. Então, como que estava aqui organizada a colonização da América pela Espanha? Em vices-reinados e em capitanias. Então, todas essas partes coloridas aqui são as regiões da América que foram colonizadas pela Espanha. Então, nós tínhamos o vice-reino da Nova Espanha, né, que vai ser a América Central ali, a Capitania Geral da Guatemala, a Capitania Geral de Cuba e Flórida também, Capitania Geral da Venezuela, com as Guianas, o Vice-Reino da Nova Granada, o Vice-Reino do Peru, o Vice-Reino do Rio do Prata e a Capitania Geral do Chile. Quando nós vamos ver aqui, ao longo desse material, que a independência, né, a separação das colônias americanas, né, das colônias espanholas aqui na América, da Espanha, vai resultar numa fragmentação do território, ou seja, a independência da América espanhola da metrópole não vai gerar um único país nessas regiões coloridas. Ao contrário, as regiões aqui na América que eram colonizadas pela Espanha vão se fragmentar, ou seja, vão se dividir em diversos países, né? Basta a gente olhar aqui nesse mapa, né? E a gente vai ver isso mais aprofundado ainda nesse material. A América Espanhola, às vésperas da independência, compunha-se de 4 vices-reinos e de algumas capitanias gerais. Sua população somava aproximadamente 15 milhões de habitantes. A elite local era formada por pessoas nascidas na Espanha, os peninsuláres, que também eram chamados de chapetones, responsáveis por quase todos os cargos da administração colonial, e por descendentes de espanhóis, os chamados crioulos, grandes proprietários de terras e de escravos. A maioria da sociedade, porém, era composta por mestiços, pessoas livres e pobres, indígenas, um contingente de cerca de 10 milhões de pessoas, duramente exploradas em todos os tipos de trabalho, e escravos de origem africana, concentrados, sobretudo, nas Antilhas. Então, vamos ver como que era aí, né, de uma maneira mais visual, aqui com essa ilustração, como que estava organizada a sociedade aqui na América Espanhola, né? Como que era a sociedade, a divisão social na região aqui da América colonizada pela Espanha, né? Então, nessa pirâmide, né, nós tínhamos aí lá no topo da pirâmide, ou seja, na elite, né, nos mais poderosos, os chamados chapetones, ou peninsulares também. Quem que eram os chapetones? Eram um grupo de pessoas nascidas na Espanha e que representavam aqui na colônia os interesses da metrópole, da Espanha.
né? Então ocupavam aí os cargos de administração colonial, né? Ou seja, a elite. Abaixo deles tinha os crioulos, que também eram uma parte da elite colonial, mas esses não eram nascidos na Espanha. Eles eram descendentes dos espanhóis, mas já nascidos aqui na América Espanhola, tá? Essas duas categorias, então, né, os chapetones e os crioulos, eram aí, formavam aí a elite colonial, né, os grupos sociais mais poderosos. Depois começava a vir mais as camadas mais populares, né, os mestiços, né, que eram aí os homens e mulheres livres, né, trabalhadores braçais, né, a população trabalhadora, né, de uma forma geral, mas livre. Depois nós tínhamos os indígenas, né, que era a grande maioria da população, cerca aí de 10 milhões dos 15 milhões que tinham toda a população da América Espanhola, né? Os indígenas aí que tinham na América Espanhola foram submetidos ao trabalho forçado, né, que chamava a imita ou encomienda, que na prática, né, eram formas diferenciadas aí de escravidão. E na base da pirâmide aí os escravos, né, que existiam sobretudo nas Antilhas, né? Eram pessoas aí que vinham do continente africano, escravizadas, e representavam a maioria da sociedade e trabalhavam principalmente na agricultura. Então essa era a formação social, a divisão social da colonização espanhola aí. A economia tinha como base a exportação de produtos agrícolas tropicais, como açúcar e fumo, e a exploração de riquezas minerais, como ouro e prata. Da Europa importava-se quase tudo, principalmente produtos manufaturados. Nas últimas décadas do século XVII, a coroa começou a permitir relativa liberdade comercial, mas as mercadorias deveriam circular dentro dos domínios da Espanha. Ou seja, a partir do século XVII poderia haver aí uma liberdade comercial, mas apenas entre as regiões colonizadas pela Espanha. Eles não podiam, por exemplo, ter relações comerciais com o Brasil, que era uma região que era colonizada por Portugal. Entende? Então, se eles quisessem vender algum produto para o Brasil, na verdade, eles tinham que repassar esse produto lá para a Espanha, e a Espanha faria essa ponte. Então vamos ver como que começou o processo então de independência, ou seja, o processo de rompimento dessas colônias com a Espanha. A dominação colonial começou a ser contestada de forma mais intensa no decorrer do século XVIII, quando quase toda a América Espanhola se transformou num palco de sucessivas rebeliões. Na região do vice-reino do Peru, por exemplo, eclodiram duas revoltas lideradas pelos descendentes dos Incas. Os Incas, galera, vocês sabem, eram aí o Império Inca, a população indígena que habitava a América quando os europeus chegaram, né? Então os Incas fazem parte dessa população de povos originários que foram aí exterminados ou escravizados pelos europeus, né? Então a partir do século XVIII aí nós tivemos duas revoltas, né, lideradas por descendentes desses Incas. Tanto a primeira, comandada por Atahualpa, em 1742 e 1756, quanto à segunda rebelião, chefiada por Tupac Amaru, em 1780, tinham o objetivo de restaurar o antigo Império Inca. Então, aqui ressaltar uma diferença, né? Essas rebeliões, né, que foram realizadas por descendentes dos Incas, não tinham por objetivo o rompimento da colonização para transformar a região em um país, como nós entendemos hoje. O que eles queriam era voltar ao passado, era voltar ao Império Inca, que existia antes da chegada dos europeus. Ao longo desse período, vieram à tona muitas outras revoltas que, de modo geral, visavam reduzir ou abolir os impostos, sem, no entanto, pretender a separação da Espanha. Os precursores dos novos tempos. Os primeiros movimentos efetivos de independência na América Espanhola ocorreram em 1806, na região da atual Venezuela. Liderada por Francisco Miranda, que lutou na Revolução Americana e nos exércitos napoleônicos, a tentativa, apoiada por ingleses e norte-americanos, acabou derrotada pelas forças espanholas. Em 1810, seria a vez do México, onde o padre Miguel Hidalgo
liderou uma revolta popular. Fracassado o movimento, Hidalgo foi preso e executado no ano seguinte. As lutas pela independência continuariam até 1815, quando os revoltosos foram vencidos. Apenas na década de 1820, o México conquistaria sua liberdade, como veremos adiante. Então aqui, mostrando para vocês como se deu as primeiras tentativas de separação, Aqui as duas primeiras tentativas fracassadas ainda, na Venezuela e no México. Mas ainda foram tentativas fracassadas. Vamos ver mesmo que isso vai começar lá pela América do Sul. À época da colonização espanhola, os atuais Argentina, Paraguai e Uruguai formavam o Vice-Reino do Prata, cuja capital era Buenos Aires. No início do século XIX, quando a febre da independência já atingira grande parte da América Espanhola, a região do Prata enfrentou um processo diferente dos demais países. Além de lutar pela emancipação em relação à coroa, os 3 países que integravam o vice-reino passaram a brigar entre si para conquistar a hegemonia do território. E os outros vice-reinos da América do Sul, as lutas se repetiram sob a liderança de vários militares e também políticos que se empenharam para promover a independência de todas as colônias do continente. Então, quer dizer, pessoal, vamos pensar que cada uma daquelas sub-regiões, que nós vimos no mapa, que foram colonizadas pela Espanha, elas não se tornaram um país único, Por exemplo, o Vice-Reino do Prata, que está aqui, em laranja, e a capital era Buenos Aires, ele acabou, nesse processo de separação da Espanha, também se subdividindo em 3 países, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Ou seja, por isso que essa região, ela se acabou virando aí, vários países pequenos, ou seja, países pequenos que foram formados ao longo desse processo de separação da Espanha. Vamos voltar aqui. Vamos ver agora o caso da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, Em 1810, os crioulos argentinos, ou seja, os crioulos é aquela elite, que existia, que era nascida aqui na América. Os crioulos argentinos, querendo transformar a capital, Buenos Aires, no principal polo administrativo e econômico local, organizaram uma junta governativa pela qual o vice-reino do Prata deixava de existir. Assim, foram criadas as Províncias Unidas do Rio da Prata, com sede na capital, de onde partiram as novas ordens para toda a região. O Paraguai não reconheceu a autoridade da Junta de Buenos Aires e se rebelou. Liderada por José Gaspar Francia, uma junta assumiu o poder em 1811, na cidade de Assunção, e proclamou a independência do Paraguai. Ou seja, nesse processo de separação, do Vice-Reino do Prata da Espanha, a região controlada ali, que hoje se tornou a Argentina, queria se impor a toda essa região do Vice-Reino do Prata. Mas a região ali perto de Assunção, que hoje é o Paraguai, acaba não aceitando essa dominação argentina e proclama a independência aí, tanto da Espanha quanto da região do Vice-Reino do Prata, criando aí o Paraguai. A luta pela independência do outro integrante do Vice-Reino do Prata, o Uruguai, ficou a cargo do comandante José Artigas, mas o território foi ocupado por tropas enviadas do Rio de Janeiro e acabou sendo anexado ao Brasil, com o nome de Província Cisplatina. Olha aí, vocês sabiam disso? O Uruguai, nesse processo de separação da Espanha, ele acabou fazendo parte do Brasil durante um determinado período, com o nome aí de Província Cisplatina. As lutas pela emancipação recomeçaram em 1825. Disputado pelo Brasil e pela Argentina, a independência do Uruguai viria apenas em 1828, graças à intermediação inglesa. A Argentina, por sua vez, teve a independência declarada em 1816 no Congresso de Tucumã e passou a se chamar República das Províncias Unidas do Rio do Prata e, posteriormente, República Argentina. A independência dos 3 países do Prata, no entanto,
não impediu que ocorressem novas disputas pelo controle da região. Então aqui, mas ao final desse processo, né, nós vimos aí como que se formaram, aí como que o antigo vice-reino do Prata, que era uma região aqui na América explorada e colonizada pela Espanha, se tornou independente da Espanha e também se subdividiu em 3 países: Paraguai, Uruguai e Argentina. San Martín e Simón Bolívar, 2 representantes da aristocracia crioula, o venezuelano Simón Bolívar e o argentino José de San Martín, desempenharam um importante papel na luta pela independência na América do Sul. O primeiro apoio logístico se deu quando, partindo de pontos diferentes, Bolívia do Norte e San Martín do Sul, ambos levaram seus exércitos até o vice-reino do Peru, que era formado aí pelos atuais Peru, Chile e Bolívia, onde as principais forças espanholas estavam concentradas. Ou seja, galera, aqui nós temos 2 membros da aristocracia crioula, né? Daquela elite colonial que era nascida aqui na América. O venezuelano Simón Bolívar e o argentino José de San Martín se uniram para ajudar a independência aí da região do vice-reino do Peru, né? Que vai ser aí essa região que depois vai virar os países Peru, Chile e Bolívia, né? Onde os espanhóis estavam ali muito concentrados. San Martín e seu exército, chamado de Exército dos Andes, saíram da Argentina em 1817, atravessaram a cordilheira e apoiaram os chilenos, liderados por Bernardo O'Higgins, na luta contra os espanhóis. A estratégia foi vitoriosa. Em 1818, o Chile proclamou a sua independência e O'Higgins assumiu o governo do país. Do Chile, as forças de San Martín seguiram por terra e por mar em direção ao Peru, contando com o almirante inglês Lord Cochrane no comando da marinha chilena. A cidade de Lima foi cercada e o vice-rei espanhol obrigado a bater em retirada. Em 28 de julho de 1821, San Martín proclamava a independência do Peru. A luta pela autonomia duraria ainda mais 3 anos, até 1824. Simón Bolívar, por sua vez, fazia parte de uma elite crioula da Venezuela e se tornou o líder da libertação da Gran Colômbia, que reunia as terras do vice-reino da Nova Granada e da Capitania Geral da Venezuela. O processo de independência completou-se em 1819, depois de uma longa campanha que reuniu quase 2.500 homens em marcha pela Cordilheira dos Andes. Apesar dos esforços de Bolívar para manter a união da Gran Colômbia, ela acabou se dividindo em pouco mais de 10 anos em 4 países: Venezuela, Equador, Colômbia e Panamá. Os 2 libertadores, como se tornaram conhecidos, se reuniram em 25 de julho de 1822 no encontro de Guayaquil, no Equador. Porém, longe de chegarem a um acordo quanto ao futuro político das regiões que ambos ajudaram a libertar, ficou claro que havia profundas divergências entre eles. San Martín era federalista e defensor da ideia de uma América do Sul composta de nações independentes. Acreditava que os novos países deveriam ser controlados por príncipes europeus convidados para assumir o governo. Já Bolívar esperava que os novos países se organizassem numa república, mantendo-se unidos numa grande federação sob um único governo. Então aqui, pessoal, é importante a gente ressaltar a diferença. O projeto político para San Martín, né, ele defendia o quê? Uma federação, né? Ou seja, várias nações independentes, mas ele queria uma monarquia, né? Ele queria que essas várias nações independentes fossem governadas por príncipes europeus. Mas aí não faria sentido, né? O que adianta você fazer a sua independência e continuar a ser governado por príncipes da Europa? Já o Bolívar, ele tinha um outro projeto político, né? Ele queria a união da América Latina, né? Então ele queria que os países se organizassem em uma república e se tivessem unidos numa grande federação, como um governo único. Então o projeto do Bolívar, que vai ser chamado de bolivarianismo,
ele vai pretender aí uma união, uma integração da América do Sul, uma integração da América Latina, no sentido de que, como a América Latina, né, havia sido formada por processos políticos e econômicos iguais, né, os mesmos processos, ou seja, ela foi colonizada pelos países europeus, então ele pretendia aí uma união dessa região toda, né, uma união latino-americana. As divergências levaram San Martín a se afastar do movimento libertador e Bolívar assumiu a liderança isolada dos movimentos emancipadores. Em julho de 1823, à frente de um grande exército, ocupou a cidade de Lima, ainda um forte reduto espanhol. De lá, enviou tropas comandadas pelo militar venezuelano Antônio José de Sucre para derrotar os espanhóis na Batalha de Ayacucho, no atual território da Bolívia, cuja independência foi proclamada em 1825. Então aqui eu até peguei, né, da internet esse quadrinho para vocês perceberem as diferenças entre os projetos do Bolívar e do San Martín. O Bolívar era um republicano e ele tinha um projeto de pan-americanismo, ou seja, de uma união da América. Já o San Martín, ele era um monarquista e defendia aí uma fragmentação política, né? Uma fragmentação política, mas comandada por príncipes europeus. Vamos ver o que aconteceu então na América Central e no México. No México, como vimos, houve uma tentativa de independência por meio de um amplo movimento iniciado em 1810, liderado pelos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Esse primeiro esforço, considerado radical pelos crioulos mexicanos, não teve êxito. A luta pela independência só seria retomada a partir de 1820, dessa vez sob a liderança dos conservadores. Em 1821, foi assinado o Plano de Iguala, que declarava o México separado da Espanha, mas ainda reconhecia a fidelidade ao rei espanhol Fernando VII. O controle do governo mexicano coube ao general Augusto Iturbide, leal servidor do rei da Espanha. 2 anos depois, em 1823, como resultado do seu discurso inflamado em defesa da diminuição do poder da Igreja e dos proprietários de terras contra a escravidão, Iturbide ganhou a confiança da população e proclamou-se imperador. Mas seu reinado durou pouco. Uma rebelião conduzida por crioulos liberais forçou Iturbide a abdicar e a República foi proclamada em 1824. O movimento iniciado em 1823, porém, desencadeou o desmembramento das colônias que formavam a Confederação das Províncias Unidas da América Central em várias repúblicas: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua e Honduras. Então, pessoal, aqui a gente tem um cenário, né, que conta pra gente um pouco da história, como que se deu então aí a separação das colônias espanholas, né, aqui na América do Sul e as suas independências políticas, né? Vamos ver agora aqui como que se deu a reação espanhola e os rumos da América Latina, né? A América Latina vai ser essa região aqui da América que foi colonizada por países de língua latina, como Portugal e Espanha. Impotente para conter o movimento de independência nas suas colônias americanas, a Espanha recorreu às forças da Santa Aliança, que havia sido criada por decisão do Congresso de Viena para combater movimentos revolucionários, tanto na Europa como nas regiões de domínio colonial. A intervenção chegou a ser cogitada pelas potências europeias, que desistiram da ideia em virtude da forte oposição da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, olha só, a Espanha chegou a cogitar, né, a intervir nesses processos de independência, né, para não permitir, mas ela não conseguiu levar isso adiante, sobretudo porque os Estados Unidos já estavam aí muito fortes. Realizadas as independências na América Latina, é possível verificar que a independência teve caráter político, conservando-se a estrutura colonial, ou seja, a produção agrícola tropical para exportação, baseada na grande propriedade, no trabalho escravo e na monocultura, e importando produtos manufaturados. Com isso,
perpetuou-se a relação de dependência existente nos tempos coloniais. Então aqui, né, pessoal, a gente percebe que houve a separação política, ou seja, a região aqui na América Espanhola deixa de ser comandada pela Espanha, né? Nós temos aí a criação de novos países independentes, mas essa é uma independência apenas do ponto de vista político. Porque do ponto de vista econômico, a estrutura colonial continuou. A escravidão continuou, a exploração dos povos indígenas continuou, e a submissão, né, econômica aos países europeus também continuou. Do ponto de vista social, resultaram em poucas mudanças. Não havendo distribuição de terras, nem abolição da escravidão, a sorte da população pobre não melhorou. A elite crioula, de início, tão empenhada nos movimentos libertadores, também acabou empregando as ideias iluministas somente a seu favor, evidenciando que desejava a igualdade, mas não para todos, né? Basta olhar que a escravidão continuou ao longo do século XIX. Então aqui, pessoal, eu coloquei um mapa, então, né, de como ficou a região aqui depois das independências das colônias na América, né? Então aqui vocês podem ver, ó, o ano das independências de todos esses países, olha, o México, a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Colômbia, República Dominicana, Cuba, Haiti, Venezuela, Guiana, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. E o nosso Brasil. Então, pessoal, no próximo material, nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, né? A gente vai ver que o Brasil, a independência nossa, ela foi um pouquinho diferente da independência dos países que foram colonizados pela Espanha, né? Enquanto os países, a independência dos países que eram colonizados pela Espanha se deu de uma luta entre a colônia contra a metrópole, a nossa independência ela foi um pouquinho diferente, né? A nossa independência, na verdade, era os portugueses que não queriam mais a gente. Então era tudo o oposto aqui. E a gente vai ver como que se deu esse processo no nosso próximo material, tá bom? Então um abraço, fiquem bem, qualquer dúvida me chamem aí. Obrigado.